Sem guiões ou cenas ensaiadas, os meus próximos convidados mostram uma outra forma de fazer teatro, original e surpreendente. No palco dos improváveis, quem manda é o público e eu mostro-lhe como nesta emissão. Ainda bem que tenho algumas perguntas para fazer, porque senão era automaticamente corrida da minha cadeira, mas com o risco também ter de fazer alguns comentários apenas, e aí não sei como é que me vou safar desta questão. Portanto, Marta, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Pedro, boa Olá. tarde, eles estão por ordem, e o Telmo, muito boa tarde. E eu gostava de vos pedir que explicassem, antes de mais, porque vocês têm, além dos vossos trabalhos, além de muita experiência na área da representação, lançaram-se nesta loucura. Marta, como é que isto começou? Isto é uma loucura. Sim, Há que dizer. começou mais ou menos há 3 anos. Uma encenadora holandesa que já tinha trabalhado no Brasil, trabalhava sobretudo na área do improviso. E veio para Lisboa e achou graça começar um workshop, abrir uma formação para atores, porque se apercebeu que de facto não era uma área muito trabalhada. Havia um grupo a trabalhar e muito bom, mas de facto não havia muito mais. E foi assim que nós começámos, todos nós, achámos piada ao conceito. Eu nunca tinha trabalhado forçosamente em comédia, julgo que nenhum deles especificamente. E assim começou, o grupo foi-se formando e começámos logo com atuações na Casa da Comédia, aos domingos. Escolhemos um dia que não era muito habitual haver uma oferta de teatro e criámos uma espécie de culto. As pessoas habituaram-se a ir ver um espetáculo completamente improvisado, aos domingos à noite, que era uma boa maneira de fechar uma semana e começar uma nova com umas boas gargalhadas e encarar a segunda-feira de outra maneira. E é extraordinário, porque aqui o público faz mesmo parte do espetáculo, quer Sim. dizer, ou o público entra na brincadeira e é maravilhoso, ou se viramos todos monos, pois o melhor é não irmos ver o espetáculo. Pois, não pode ser. Não vale a pena. Não. Bem, Pedro, tu és um dos cofundadores deste projeto. Sim, sim. A tua experiência na área da representação passava o quê? Por Teatro, algumas participações em televisão. teatro tradicional, vamos Sim, dizer teatro assim. clássico. Clássico, Sim, sim. clássico, exatamente. Comédia nada. Comédia, tinha feito umas coisas em televisão, no programa da Maria, com a Maria Rueff, na altura, e mais umas coisas, mas... E em teatro, volta e meia, uma comédia propriamente dita, mas assim, de improvisação, não. Oh Pedro, agora satisfaz-me, calma. Eu estava ali a observar-vos e a pensar aqui com os meus botões, não trago botões, mas é como se tivesse. Como é que um ator se sente a entrar nestes jogos onde, na verdade, tu não sabes nunca o que é que vai acontecer e o que é que te vão dizer? Imagina que as meninas dizem, a ação é numa sex shop. Quer dizer, vocês nunca sabem o que é que vos pedem. Sim, aí a ação vai ser numa sex shop, claramente, e vamos tentar explorar as características de uma sex shop. Está bem, mas tens que ter a criatividade num momento tu e os teus... Temos quer que dizer, estar disponíveis. Disponíveis para a sex shop. mas há alguma forma de treinar este improviso, de ganhar mais bagagem para responder a qualquer solicitação? É isso que eu quero perguntar. Sim, sim, sim. Nós portanto, não ensaiamos conteúdos, mas praticamos métodos e capacidade para estar disponível para aceitar e fazer. Portanto, basicamente é isso, é estarmos disponíveis para o que vier. Venha o que vier, nós fazemos. É essa disponibilidade e abertura que às vezes é difícil de trabalhar. Bem, em 2010, Telmo, vocês estiveram em Chicago, num festival internacional. Sei que correu muito bem, que a experiência foi muito boa. Fizeram as vossas apresentações em inglês, boa, com o humor em inglês e tudo. É mesmo teste para sobrevivente. E como é que foi esse contacto com outros grupos que fazem este tipo de trabalho e públicos que se calhar já com um nível de exigência? Cuidado. Foi bastante enriquecedor. Eu não tive o tempo que os meus colegas tiveram, porque foi na altura do problema com o vulcão. Eu acabei por ir mais tarde e não apanhei... Estavas preso nas cinzas. Sim, exatamente. Sim, fiquei preso nas cinzas. Mas ainda vi alguns espetáculos de longo forma, mas acho que tanto o Pedro como a Marta podem falar melhor sobre essa experiência em Chicago, porque eles estiveram desde o princípio ao fim. Foi um teste duro, mas muito enriquecedor e inesquecível. Tivemos uma semana de formação, primeiro, lá com grandes professores de improviso. Eles lá... Chicago é a capital do improviso.
E lá desenvolvem milhares de formatos e experimentam muitas coisas, e lá tem até formatos longos, que foi lá que aprendemos. Portanto, a partir de uma palavra fazemos uma peça de 1 hora, se for preciso. Uma peça De teatro. de 1 hora a partir de uma palavra. Sim, sim. Ainda nós, apresentadores, dizemos que improvisamos. improvisamos, sim. Pronto, eles já têm essa... Houve um senhor que teve esse sonho, um americano chamado Del Close, que teve esse sonho de fazer teatro sem guião, e desenvolveram isso e conseguiram. Sim, mas portanto, nessa experiência que vocês tiveram um período de formação e depois logo um período lançados aos leões para ver se a coisa corria bem. Sim, participámos logo no Festival Internacional de Improviso, onde trabalhámos com outros grupos. Fizemos alguns espetáculos em conjunto com grupos americanos e outros a solo. O que quer dizer que também a nível da língua inglesa tinham que estar já muitíssimo bem preparados, caso contrário não conseguiam fazer. Os treinos ou ensaios que fizemos cá, já começámos a fazer alguma coisa em inglês e foi sendo cada vez mais forte esse ensaio em inglês. E deixa-me partilhar um segredo. Houve, naturalmente, como em português nós temos a piada muito mais fácil porque dominamos a língua, o que nós fazíamos também, e tivemos a sorte de ter tido essa semana prévia de formação, é, em vez de eu avançar lá com a mão e dizer isto é uma maçã, eu avançava primeiro com a mão e depois é que me vinha a ideia da maçã. Portanto, eles achavam muita graça e diziam que os europeus eram muito físicos, porque isto era a nossa defesa. Portanto, em cena, às vezes, em vez de avançarmos com a palavra, avançávamos primeiro com o corpo para termos tempo na nossa cabeça das ideias em inglês aparecerem. Vamos à questão da inspiração. Porque isto é tudo muito bonito para quem vê, como nós, mas toda a gente tem um dia que acorda com os pés de fora. Isso aí não há hipótese, em que a pessoa apetece-lhe tudo menos fazer rir. Ainda por cima, se não tem texto já feito, tem que inventar na altura. Como é que é? Nós temos que estar inspirados, não há outra forma. A questão é, muitas vezes isso é o que diferencia, porque improvisar todos nós podemos num registro informal, estar a brincar e experimentar um jogo de improviso. O que diferencia um grupo profissional de um grupo amador é que o grupo profissional tem que forçosamente ter piada e estar disponível para improvisar, independentemente da sua vida pessoal. É um bocadinho, não se espera que o primeiro-ministro deixe de ser primeiro-ministro num determinado dia só porque lhe correu qualquer coisa mal em casa. Nós temos essa técnica e essa formação que nos defende. Claro. E depois, como grupo, também nos conhecemos muito bem, porque é um dos pilares fundamentais é a parte dos ensaios, não para preparar os conteúdos, como o Pedro dizia, mas para nos conhecermos. Nós todos sabemos quais são os pontos fortes de cada um. E quando um de nós está um bocadinho mais em baixo, está com menos energia, nós, como grupo, defendemos-nos. E o nosso ideal é que o espetáculo termine e que ninguém aponte, hoje A ou B ou C teve brilhante. Foi o grupo como um todo, esteve muito bem e conseguiu sempre manter o nível em cima, portanto, nunca deixar vir por aí abaixo. Creio que é este vosso espetáculo, mas corrijam-me se eu estiver errada, que foi selecionado para agora ir ao Brasil, não é? Num festival que vai acontecer no mês de julho. Nós temos 2 espetáculos. Os Improváveis é um espetáculo que tem um alinhamento com jogos como este que nós fizemos na abertura, ou Só Perguntas, em que há um apresentador e ao longo do espetáculo vai explicando os jogos que se escolheram para essa noite. Existem mais de 50, existem 200, nós gostamos para aí de 50. Vamos mudando o alinhamento, o apresentador faz aquilo que o Pedro fez, que é explicou muito sucintamente as regras, pede uma sugestão, pode ser uma emoção, uma profissão, uma palavra, um objeto, e os atores arrancam com a cena. Termina o jogo, 3, 4 minutos depois, é apresentado outro jogo e, portanto, isto é Os Improváveis. Foi o que foi a Chicago. O que aconteceu quando nós fomos a Chicago foi metemos-nos na aventura de experimentar uma nova técnica, que é a tal de, a partir de uma palavra, fazer-se uma peça de teatro por inteiro, e já lá desafiaram-nos para experimentarmos fazer esse espetáculo em inglês. Correu bem. E pensámos, se correu bem em inglês, vamos fazê-lo em português. Em português a coisa deve correr melhor ainda. Exatamente. E então tivemos um ano com este espetáculo no Teatro Barraca, em Santos. A partir de uma palavra, fazer uma peça de teatro por inteiro. Nós, os 3, acompanhados ao piano com o Ruben Alves. Também ele a improvisar no momento a sonoplastia toda da peça. Bem, isso é um desafio. E é muito interessante porque com esta parte musical o que ele queria influencia-nos, o que nós queríamos influencia-lhe a ele e, portanto, eleva imenso o espetáculo. E foi esse espetáculo. Havia uma senhora, a diretora do festival, do Festlip, andou a fazer uma visita pelos espetáculos do país, teve a sorte de nos vir ver e achou muito interessante convidar este espetáculo, o Improvisos, o tal, a partir de uma palavra, uma peça de teatro. E aí vão vocês para o E agora Brasil. aqui vamos nós. Sim.
Vão e vão muito bem para o Brasil, tenho a certeza que representarão muito bem Portugal. Quantos grupos a falar língua portuguesa vão estar neste espetáculo, neste festival, desculpa? Vão, creio que 13. Portanto, 13, são de vários países, sim, Angola, Moçambique. Portanto, é o âmbito do festival, é esse E de mesmo. Portugal, quantos são? De Portugal vão 2 este ano. O Peripécia Teatro e o Improvisos. Sim, sim. Só. Só. Depois vão grupos de todos os países do Brasil, portanto, de Angola, de Moçambique, Cabo Verde. E vai um convidado especial da Galiza também. Estes 2 espetáculos que vocês têm são espetáculos que facilmente são itinerantes. Perfeitamente. Sim. Desde que haja um carro onde vocês os 3 se transportem. Mas sim. É uma equipa pequenina, sim, portanto, como- facilmente vocês podem ir a transportam. outros pontos do país fazer este espetáculo. Perfeitamente, e já Pronto. fomos e estamos dispostos a fazer. Não, eu estou a dizer, eu sei que já foram, mas eu digo isto exatamente para que lá em casa as pessoas saibam que naturalmente. vos podem contratar para ir a Claro, outros pontos claro, do sim, país, sim. porque é extremamente simples. Bem, para fechar esta conversa, eu acho que o melhor para fechar mesmo é mais um jogo. Agora, eu pergunto, para continuar o jogo, querem que eu saia daqui, fique aqui Não, sentadinha? não, pode Fique ficar. sentada. Sim, Pronto. sim. E que jogo é que vão fazer? Vamos fazer um jogo chamado Intérprete de Língua Gestual. Portanto, vamos ter aqui uma entrevista a acontecer. Portanto, eu vou entrevistar a Marta e, por que não, a Fátima também. Acho que sim. E o Telmo tem aqui um papel que é fazer a interpretação gestual de tudo o que é dito aqui. Então, mas espera lá, se tu vais fazer a entrevista a mim e à Marta, queres ir para o lugar da entrevistadora? É melhor? Sim. Ótimo. Quer sentar aqui? Não, eu estou bem aqui. Seja o que Deus quiser, vamos embora. Põe-me a jeito. Muito bem. Vamos pedir aqui, se calhar, a alguém do público. Tenho uma dúvida. Sim. Só podemos responder com perguntas? Não. Isso resposta foi o livre. outro. Isso foi outro Isso foi jogo. o outro. Isto é Agora outro. Pronto, então. Muito bem. Vamos só pedir, vamos pensar. Elas vão-nos falar sobre uma coisa muito específica, uma coisa, se quiserem, absurda. Do que é que elas nos vão falar? Nós somos especialistas em quê? Especialistas em quê? Digam, meninas. Uma coisa que não existe até. Uma de cada vez. Dança de quê? Kizomba, por exemplo, salsa. Dança de kizomba. Salsa. Muito Digam- bem. Dança. Podem sugerir um animal, por favor? Ok, kizomba de cães. Kizomba, está bem. Kizomba de cães, ó Marta. Kizomba de Tornar a cães. coisa um bocadinho Somos mais... as duas especialistas em kizomba de cães. Sim, Muito senhora. bem. Vá. Ai, Então, Jesus. vamos à entrevista, vamos aprender sobre Kizomba dos cães. Então, muito boa tarde. Boa tarde. Vocês, portanto, pelo que percebo, que a Dona Graça é especialista em Kizomba. Exatamente, mas não é uma kizomba qualquer, é kizomba de cães. Fale-nos sobre isso. Olha, eu desde criança sempre tive imensos animais. Em criança, portanto, já tinha animais de estimação? Sim, periquitos, gatos. Inclusivamente o meu pai sempre viajou muito e sempre me trouxe alguns animais exóticos. Tive uma catatua em criança. catatua? Uma catatua. E cheguei inclusivamente a ter um pequeno macaco. Eu sei que é proibido, mas tive um pequeno macaco. Daí o passo para os cães. Eu conheci, entretanto, a Maria José. A Maria José, portanto, que é da parte da dança. Exato. Exatamente. Ou seja, a Graça sempre foi uma apaixonada por animais, eu uma apaixonada pela dança, desde que me lembro de existir, ou seja, lá em casa. Desde que se lembra de existir, Desde que eu me portanto, lembro desde de que existir. nasceu. É verdade. O meu pai sempre teve, na altura, cassetes com música kizomba e eu, de pequenita, aprendi e dominava aquilo muitíssimo bem e hoje tenho até dificuldade em expressar-me de outra forma que não seja a dançar kizomba. É a mesma forma. E o que aconteceu foi, nós em miúdas passávamos muito tempo a ouvir kizomba. Exatamente. E, portanto, tínhamos animais e os animais intuitivamente começavam a dançar connosco. Mas, portanto, os animais, vocês dançam com animais? Nós é assim, eu ponho a música, não é? Eu começo a dançar, a Graça começa a dançar, os animais estão habituados a nós e começam logo também. Há um dia que há um jornalista que passa, não é? Sim, está certo. Apercebe-se da cena e de repente sugere-nos a ideia de por que não profissionalizarmos e foi isso que aconteceu. Neste momento somos experts. Praticamente. Vamos pelo país inteiro, os animais a dançar kizomba de norte a sul do país. Andamos em digressão. Vocês levam os animais numa carrinha? E fazem espetáculos? Apetrechados, completamente. E apetrechados com tudo. Eu peço imensa desculpa, mas estão-me a dizer que temos mesmo que terminar Muito bem, agora, muito bem, porque foi nós um- temos os animais lá fora à espera e, portanto, não podemos estar aqui mais tempo. Obrigada. Ora bem, muito bem, muito obrigada.
palmas para estes atores magníficos que estiveram aqui connosco. Já sabem, os improváveis. Se cruzarem com eles por este país fora, é um espetáculo que não podem perder. Meus queridos, gostei muito de vos conhecer. Obrigada. Obrigada também.